Sejam então bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional, né? E é bem importante porque depois, no final desse, tem um material em PDF que eu vou enviar lá no grupo, tá? Esse material, ele é para quem está lá no grupo silenciado do WhatsApp, e eu vou enviar olá, Clarice, bom dia, e eu vou enviar esse material para lá, que é na verdade, um PDF, um resumo do que eu vou falar aqui, tá? Esse material ele vai estar disponível para quem estiver lá no grupo. Eu vou enviar depois desse evento ao vivo aqui. Eu vou estar enviando um PDF lá no grupo silenciado do WhatsApp. Para quem está me assistindo no Instagram e não está no YouTube, eu convido vocês a irem lá no YouTube, no @cuidadogia, né? Eu estou ao vivo, ou também entrar no grupo silenciado do WhatsApp lá, tá? Então, eu estou ao vivo lá no grupo. Olá, bom dia, sejam bem-vindos também aqui quem está no Instagram. Cília, olá, muitas carinhas conhecidas aqui também. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre dependência emocional e como que a gente pode fazer para acabar com essa dependência emocional, né? Como que a gente faz para lidar com a dependência emocional. E é importante, tá? Eu estou aqui, ao mesmo tempo, eu estou com ele aberto aqui, o PDF. Então, eu vou lendo, vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que eu já tenho como estudos da psicologia do que é a dependência emocional e como que a gente pode fazer. Então, existem algumas condutas, e eu vou falar dessas 3 condutas para sair da dependência emocional ao longo da nossa conversa. Então, é importante que se você agora pare o que você estiver fazendo nesse momento, se concentre um pouquinho aqui, que também pegue papel e caneta para escrever, né? As coisas que são importantes aí, porque eu vou trazer alguns pontos bem importantes sobre dependência emocional, tá bom? Então vamos lá, vamos entender primeiramente o que é dependência emocional, tá? A dependência emocional ele é um estado onde a pessoa ela sente que ela é excessivamente dependente do outro, tá? Que ela precisa da validação do outro, um apoio emocional, um bem-estar, e isso pode se manifestar tanto em relacionamentos de amizade quanto relacionamentos românticos. Porém, tá? A dependência emocional, a gente pode caracterizar ela da seguinte maneira, tá? A dependência emocional. Imagina que você está, eu gosto desse exemplo, porque é um exemplo muito claro, eu sempre trago ele em todas as sessões, que é o exemplo do deserto, que você nasceu em um deserto, né? Você, durante muito tempo, nasceu nesse deserto e sempre teve pouca água para beber. Então chega uma pessoa e ela começa a te oferecer água, oferece água para você, mas sempre assim, um copo por dia só. E você sempre com sede. E essa pessoa começa a te tratar muito mal, mas você pensa assim, se eu sair dessa relação, eu não terei mais água, eu não terei nem esse pouco que eu tenho. Compreende? E esse pouco que você tem, ele é o que mantém você vivo praticamente. Então você não sai daquela situação. E você pensa em determinado momento, gostaria de não depender da água. Só que a questão não é a dependência da água, não. A questão, na verdade, é da falta dela, da falta de abundância dela. Então, eu gravei esse vídeo até, né, falei sobre isso, eu queria retomar com vocês essa parte, porque geralmente, dependência emocional é quando a gente não tem emoções de cuidado na nossa vida, quando a gente não tem emoções, pessoas que vão estar nos cuidando, nos olhando, né? Então, isso é importante a gente entender, quando falta o cuidado. Então, como que a gente pode fazer, né, para identificar essas coisas? Como que a gente pode fazer para identificar quando nós temos o motivo, os principais motivos que geram uma dependência emocional, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Escrevam para mim se estão me ouvindo bem. Se vocês estão me ouvindo bem. Tá? Gente, é importante para que vocês que estão aqui me assistindo no Instagram e que não estejam no grupo silenciado do WhatsApp, tá? Que vocês estejam lá no grupo, porque eu vou enviar um material em PDF depois aqui, tá? Eu vou enviar um material PDF de tudo isso que eu estou falando, que vai ficar claro, são os 4 principais motivos que geram a dependência emocional, tá? Além dos 4 principais motivos, eu vou falar aqui as 3 condutas necessárias, comportamentos, né? E ações necessárias
para sair de uma dependência emocional, ok? É isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, é muito importante que vocês estejam lá no grupo, que depois isso aí vai estar esmiuçado dentro de um material em PDF que eu vou enviar após aqui a nossa live, né, de sábado, que acontece todo sábado, tá bom? Eu estou voltando agora com as lives que acontecem todo sábado, ela está aqui disponível no YouTube, e eu faço parte dela aqui no Instagram, e depois de um tempo eu fecho ela aqui e continuo ela só no YouTube. Então é importante que você está aqui no Instagram, que você migre para lá também, tá bom? Então vamos lá, né? O que acontece? Se você está aqui no Instagram, depois vai lá no @cuidadogia, ok? deixa eu ver se eu consigo compartilhar o link. Deixa eu conseguir compartilhar o link aqui. Não consigo. No Instagram. Mas você pode ir lá no @cuidadogia, você que está aqui no Instagram, e ir lá para assistir no YouTube, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente está falando sobre motivos que geram uma dependência emocional, a gente entender que estamos dependentes, presos naquela relação, que nós não conseguimos sair, a primeira coisa que acontece é o medo da solidão. É a ideia de estar sozinho, que a gente não tem com quem contar, e principalmente como vai ser a nossa vida se a gente estiver sozinho. Alguma pessoa que sente que está em dependência emocional sente esse medo aqui? Comente sim para mim se você sente isso, né? Então, se você sente que está com medo, com esse medo da solidão, comente sim para mim. Então, o medo da solidão, ele vem associado e é muito maior, tá? Porque pelo motivo que as pessoas entram na relação, né? Então, por exemplo, se a gente entra numa relação com esse medo de solidão, a gente pode pensar, e muitas vezes com abusos, como, por exemplo, a pessoa começa a falar para você assim, né? O abusador começa a falar para você assim: ninguém te quer, ninguém vai te aguentar, ninguém vai te suportar, ninguém vai querer ficar com você. Então, se essa pessoa que é abusiva falar isso para você a todo momento, dizendo para você que você é uma pessoa que ninguém quer ficar perto, você pode achar que isso é verdade. E esse medo de sair desse relacionamento, né? Tipo assim, se eu vou sair dessa relação, quem é que vai querer ficar comigo? Então, esse medo ele é colocado em você ao longo de um tempo, de violências, de abusos, da pessoa que vai dizendo isso para você várias e várias vezes, entende? Então, é muito importante a gente entender isso. Pessoal, que está no Instagram, venham para o @cuidadogia, tá? Vou botar aqui, ó, lá no YouTube, ó, @cuidadogia, lá no YouTube. Porque eu vou logo vou fechar essa live aqui no Instagram, que eu só abro ela aqui. E aí você pode assistir direto no YouTube, ela está ao vivo, tá? @cuidadogia. Vai lá no YouTube e para assistir ela, tá? Um dia precisamos trabalhar, entender e viver a solitude. Exato, né? Viver a solidão, mas não é bem a solidão que a gente precisa, ou a solitude, né? A gente precisa, na verdade, entender os medos que geram a dependência emocional. Vou lá, perfeito. Eu vou encerrar aqui no Instagram e vou deixar ela só aberta aqui no YouTube, né? Deixa eu ver se eu coloco isso aqui também. Eu vou abrir uma outra live aqui, que eu sempre abro as lives aos pouquinhos. Vou abrir ela aqui no TikTok também. E aí as pessoas podem saber, né? Como... Então, assim, o medo da solidão, ele é um dos principais medos que nos pegam. Mas veja que a emoção é a emoção do medo. Então, a emoção do medo pode nos gerar dependência emocional. Ou seja, eu vou ficar só, eu não estou só. E isso está ligado também a uma baixa autoestima, tá bom? Então, a outra é a necessidade, né? A necessidade constante de apoio emocional. A ideia, né, de que se sentir incapaz de lidar com desafios e emoções sem ajuda de outra pessoa pode ser um sinal de dependência emocional, sabe? Tipo assim, eu não consigo lidar com os desafios, eu não consigo lidar com as situações sem a ajuda de outra pessoa. Entende? Então, assim, é como
se você não tivesse capacidade, confiança em você mesmo. Então, anota aí, isso é importante. Autoestima e confiança, tá? Então, você não tem confiança de lidar com os desafios, a necessidade que você precisa de um apoio, que você não consegue, né? Lidar sozinho com as situações. Né? Esse é o principal, é um dos principais motivos também que te prendem numa dependência emocional, tá? Então, se você parar para pensar, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente vai para a próxima. Se você parar para pensar as emoções que estão por trás de uma dependência emocional, você vai ver que tem o medo, que tem... Aqui nós estamos vendo até agora são o medo, né? Necessidade de constante apoio emocional. Vão aparecer outras agora aqui mais para frente. O segundo motivo, o terceiro motivo que gera uma dependência emocional maior, assim, tá? E aí a gente vai na continuidade disso. Olha só, vamos lá. Cheguei, estava no Instagram, bem-vindo. Então, olha só, um dos principais motivos do que gera a dependência emocional, a gente está falando então, primeiro motivo que gera a dependência emocional, o medo de ficar só, medo de ficar só, medo de lidar com os desafios de maneira sozinha, né, com esses desafios. Então, qual é o terceiro? A dificuldade de estabelecer limites. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, de falar não, né, eu tenho dificuldade de falar não, de dizer não, de expressar, de negar as coisas para as pessoas, né? Eu tenho dificuldade de falar não. Se você tem dificuldade, é muito fácil você gerar uma dependência na relação com o outro, porque a pessoa vai dizendo para você o que você tem que fazer e você vai se anulando. Percebe isso? Vocês percebem isso, que quando a gente tem dificuldade de frustrar o outro, de dizer não, de falar o que a gente pensa, de estabelecer um limite claro, essa relação ela acaba sendo mais e mais abusiva a cada momento. Entende? Ela acaba sendo mais e mais e mais abusiva a cada momento. Né? Então é muito importante a gente entender que quando nós temos medo ou nos sentimos responsáveis, que pode ser que gere uma culpa na gente, né? Por exemplo, a culpa também é algo que acaba gerando uma prisão emocional. Então, para quem está chegando agora, vamos listar novamente os motivos que geram, né? Vou pegar o quarto motivo aqui também. Ó, os 4 motivos que geram, tá? Uma dependência emocional. Tá? Então, o primeiro motivo, uma baixa autoestima. As pessoas acreditam que ninguém vai querer ficar com elas, as pessoas acreditam que estão presas nessa relação porque é o melhor que elas conseguem muitas vezes, acham que vão ficar sozinhos o resto da vida, medo da incerteza, né, do futuro também, o medo da solidão, a ideia de estar sozinho, a necessidade constante de um apoio emocional, como que eu vou lidar com os desafios, né? Como que eu vou lidar com os desafios a partir de agora sem ter alguém ao meu lado? Isso tudo pelas violências. Quem aqui já ouviu isso, né? Já ouviu essas frases, tipo assim, ninguém vai querer você além de mim. Né? Ninguém te aguenta, ninguém te suporta. Quem aqui já ouviu isso? Escreva para mim aí. Deixa eu botar aqui. Vou deixar de novo aqui. Quem aqui já passou por isso? Escrevam para mim. Deixa eu ver se está ativado aqui. Chat ao vivo, todos, tá? Então é o seguinte, gente. O que nos prende numa relação é a falta. O que nos prende faz uma dependência emocional, tá? É essa falta que a gente sente de que ninguém vai querer ficar com a gente, de que ninguém irá nos suprir, né? De que ninguém irá estar conosco. Né? Olá, sejam bem-vindos, bom dia. Para quem está no Insta, pode ir lá no @cuidadogia no YouTube, que daqui a pouco eu encerro a live aqui no Instagram, tá? Já encerrei e reiniciei de novo aqui. Eu tenho dependência, dói muito. Exato, então os motivos que geram, para quem está chegando agora, motivos que geram dependência emocional, baixa autoestima,
o medo de estar só, de ficar sozinho, de estar numa solidão, a necessidade de um apoio constante, né? A dificuldade em estabelecer limite, em dar limites para a pessoa. Como que eu posso dar limites? Então, tudo isso, ele vai passar por um fortalecimento emocional. Para a gente conseguir sair desse tipo de relação abusiva, a gente tem que entender também que a dependência emocional ela pode ser gerada. Como que ela é gerada? Ela é gerada no seguinte movimento. A pessoa chega para você e ela começa a fazer o seguinte. Ela vai com violências psicológicas e emocionais te fragilizando. Então ela vai atacando a tua autoestima, ela vai atacando a tua confiança, ela vai atacando, né, o teu amor próprio, certo? Ela vai atacando isso, e a partir desses ataques, dessas violências emocionais e psicológicas, a tua autoestima, a tua confiança, elas vão ficando abaladas, e você pensa, você começa a acreditar que é muito difícil alguém ficar perto de você, que realmente você que é a pessoa complicada, você que gera problemas, entende? Então, quando a tua autoestima e tua confiança são atacadas, a dependência emocional, ela parece muito maior, porque é como se a única pessoa que fosse querer ficar com você é a pessoa que está abusando de você, entende? Então, dependência emocional é isso, é a gente acreditar, ou melhor, desacreditar no nosso próprio valor. Tá ficando claro até aqui, gente? Escrevam aí para mim, se sim, tá? Muito importante a gente entender que quando tentei buscar em minha infância o que eu vivi para sentir isso, mas não encontro. Eu penso que fui amada assim, mas não tenho certeza. Estou tentando buscar isso. Daniela, o que acontece muitas vezes não é que tu não foi amado na tua infância, mas tu encontra uma pessoa que na tua vida começa a fazer violência psicológica contigo. Então, a violência psicológica, ela é algo que ela é em doses, é pouco, assim, sabe? É o seguinte, digamos que a pessoa está te envenenando aos poucos. Então, ela não chega para você e diz assim, você é uma pessoa que é horrível, ninguém quer ficar contigo, e tu chega e diz, realmente eu sou uma pessoa horrível, ninguém quer ficar comigo. Não, não é assim. Ela é aos poucos. Todo dia a pessoa faz uma desvalidação. Porque tu é horrível, tu sempre faz tudo errado, olha como tu é assim, não sei o quê. E faz piadas, e vai te depreciando, e vai te diminuindo. Eu tinha uma paciente que o abusador ficava tirando fotos da pessoa em situações cômicas, engraçadas, e mostrava e dava risada. Aí a pessoa começava a se sentir que ela era atrapalhada, entende? Então, ao longo de um tempo, aquela violência vai fazendo mais sentido, vai ficando mais forte. Entende? Então a dependência emocional pode ser gerada. E aí a pessoa se pergunta, o que tem de errado comigo? E às vezes não tem nada de errado com você. Então, a gente tem que entender que para superar uma dependência emocional, nós precisamos passar por 3 pontos importantes. Primeiro que é identificar as violências psicológicas, identificar as emoções que nos prendem a essa relação. Se é o medo, se é uma culpa, se é uma vergonha, né? Que nos prende nisso? Geralmente, o medo é a emoção mais dominante dentro de uma dependência emocional. O medo da gente ficar só, o medo da gente não confiar nas nossas próprias capacidades. Eu vou pedir, gente, que vocês curtam aí o vídeo, deixem a curtida aí de vocês, tá? É muito importante para o canal, então deixa a sua curtida aí também, tá bom? Então, o medo de uma dependência emocional, né? Ele é o medo de estar só, o medo da solidão. Tudo isso, né, todas essas emoções vão nos prendendo. Então, o medo, ele é aprisionador. É o medo principal gerador da dependência emocional. Mesmo que a gente sinta que ama a pessoa, que gosta da pessoa, né? Mas é o medo de perder aquele pouco de atenção e de cuidado que a gente tem. E claro, né? Eu falando para você, não significa que esse medo vai sumir de uma hora para outra, né? Não significa que isso vai acabar de uma hora para outra. Eu falando aqui para você, não significa que isso vai sumir, né? Então agora sumiu o meu medo, acabou o meu medo e deu, né? Não, não é isso. Você precisa trabalhar as coisas que geram o medo. Então, as bases que fomentam o teu medo. A baixa autoestima, a falta de confiança, certo? A incapacidade de lidar com um estressor.
todas as bases do medo que aprisiona e gera uma dependência emocional. Então, o medo de perder aquele pouco que se tem. Lembra do exemplo lá da água que eu dei, né? Que aí você quer se livrar da dependência da água, quando na verdade é do abusador que te dá pouca água, que tem pouco, ou do ambiente que é seco, né? Então, tudo isso a gente tem que entender quais são as emoções. Podem ser que, por exemplo, essas bases, então, tá? Quando a gente tem baixa autoestima, a gente precisa recuperar a nossa autoestima e o reconhecimento das nossas potencialidades é o primeiro passo. Então, reconhecimento das potencialidades, autocuidado e aceitação de si mesmo. Tá? Então, por exemplo, reconhecimento das nossas potencialidades. De maneira geral, a gente às vezes não olha para aquilo que a gente tem de melhor, para as nossas potencialidades. A gente fica olhando nossos defeitos tentando melhorar, né? E não reconhece as coisas que nós temos boas. A gente também não para de reconhecer as coisas que fazem com que mas as nossas capacidades não param de existir, né? Então a gente para de reconhecer as nossas capacidades. Então a gente precisa reconhecer nossas potencialidades, olhar novamente para nós com cuidado. E a aceitação dos nossos defeitos, porque todos nós temos defeitos, e problemas, e dificuldades, e está tudo bem. A gente precisa se aceitar e retomar nossa autoestima. E como que a gente faz isso? Com um processo de autocuidado. Seja num processo terapêutico, seja num treinamento emocional, mas a gente precisa olhar para nós. Né? Fazer uma lista das nossas potencialidades, das coisas que a gente já conquistou. Né? Então, o fortalecimento do nosso autoestima e do nosso amor próprio. Quem está no Instagram, peço que vá lá para o @cuidadogia no YouTube, tá? Onde eu tô fazendo vídeo lá, depois eu vou enviar esse vídeo, esse link desse vídeo, eu vou enviar lá no grupo, tá? E também eu vou deixar parte da palestra lá no grupo, tá? E eu também vou enviar um material em PDF dessa palestra para quem está no grupo silenciado do WhatsApp, tá? No cuidadogia.com.br/WhatsApp, tá bom? Se você está lá, depois eu vou enviar o material em PDF lá, que está pronto já. Eu vou enviar para quem está lá. Até já posso, depois aqui no final da live, enviar. Então, a recuperação da autoestima, ela passa por esse processo de reconhecer as suas potencialidades. Então, a gente vai identificar quais são as emoções que nos prendem à relação abusiva, o que a gente não quer perder, se é o medo, né, o que é. E a gente vai para recuperar a nossa autoestima. Tá? A recuperação da nossa autoestima e da confiança em nós mesmos. Então, reconhecimento dos nossos desejos e anseios, das coisas que nós queremos, acreditar nas nossas capacidades. E aqui uma dica bem importante, que é firmar acordos com nós mesmos e cumprirmos esses acordos, né? Então, tem uma ideia de continuidade das nossas ações. Que é o seguinte, gente, uma das perguntas que eu mais faço em terapia para as pessoas e elas não sabem me responder, e tudo bem não saber se responder, né? Tudo bem não saber responder essa questão, mas é importante a gente pensar sobre, que é a seguinte. Anota isso. Eu vou dar um tempo antes de fazer essa pergunta geradora aqui. Eu chamo de pergunta geradora porque essa pergunta, ela é a pergunta que dá a base para a saída de uma dependência emocional. Tá? São duas perguntas. Eu vou fazer a primeira agora, e antes de terminar a live eu vou fazer a segunda. São duas perguntas geradoras principais que eu faço dentro da terapia comigo. Eu vou fazer aqui para você. E ela é uma pergunta bem importante, que ela gera uma transformação. Então é importante você ficar aqui nessa live agora e tenta pensar sobre essa primeira pergunta que eu vou fazer agora e depois a segunda. Vou dar um tempo para você pensar, depois eu faço a segunda, né? Primeira pergunta. Como que tu quer que seja a tua vida? Mas, gente, vocês têm que pensar na vida de uma maneira diferente. Não é assim uma coisa gigante assim. Como quero que seja minha vida? Ah, eu quero viajar. Não, não é isso. É assim, ó. Como que tu quer que seja a tua vida? Pensa na tua rotina, no teu dia a dia, no teu cotidiano. Tu levanta de manhã. O que tu quer fazer pela manhã? Como que tu quer que seja? Qual é o teu estado mental? O que tu queres pensar pela manhã? Quando tu tá indo pro teu trabalho, fazer teus afazeres, que coisas que tu quer fazer? Como que tu quer que seja a tua rotina? Tudo bem. Tu pode pensar de uma maneira utópica, talvez tu não consiga fazer tudo, mas pelo menos que tu viva um pouco. Qual é o teu estado mental? Quero ter paz, mas o que é ter paz para ti? O que é ter tranquilidade? Que coisas te estressam? Começa a listar isso. Porque é o seguinte, gente,
Quando a gente pensa em fazer uma caminhada, você vai fazer uma caminhada de 5 quilômetros. Esse é o objetivo maior. Mas a tua caminhada, elas são pequenos passos, não são? É um passo, dois passos, que vão somando aquilo. E um passo dentro de uma caminhada de 5 quilômetros não é nada, mas é a soma desses pequenos passos. Então, tu tem que pensar na tua rotina diária, nesse pequeno passo, porque é ele que vai ser a tua caminhada. É a tua vida, vivida nos pequenos momentos do dia a dia. Que pequenos momentos são esses que te estressam? Certo? Que pequenos momentos são esses? Momentos de ansiedade, de estresse. Eu gostaria de ser livre, não estar presa a ninguém, acordar e ver a vida como antes eu via, e não um céu cinza. Queria ter uma boa profissão e estabilidade financeira. Perfeito. Perfeito, Daniela, perfeito. Então, tu está listando para ti as coisas que tu queria ter. Então, ter uma boa profissão, né? Eu gostaria de ser livre, não estar presa a ninguém. Como tu pode agora construir isso? Esse novo desenho da vida. Como que tu pode viver esse novo desenho, né? Não ter esse céu cinza. Queria ter uma boa profissão, estabilidade financeira. Como que a gente pode construir isso? Que capacidades hoje tu tem? E a gente não pode minimizar nossas capacidades. Tá? O que é minimizar nossas capacidades? Capacidade de fazer coisas. Vou dar um exemplo, né? Teve uma vez uma paciente que ela chegou e ela sabia fazer trançados sabia fazer trançados de facas, assim, né? Fazer trançados com couro e tal, ela sabia fazer isso. Mas ela não via aquilo como uma renda dela. Até o momento que a gente começou a pensar, olha, e se tu fizesse isso com uma renda? E ela acabou no final abrindo uma empresa, né? Ela indo aos pouquinhos, foi trabalhando com aquilo, foi oferecendo e acabou abrindo uma empresa dela desse trabalho manual. Então é importante a gente entender nossas capacidades. Então eu gostaria de ser livre, de não estar presa a ninguém, de acordar e ver a vida como antes eu via, tá? Tudo bem, ok. Que coisas então tu acha que te prendem nessa relação ainda? Porque pode ser coisas financeiras também. Nós temos que saber que nós vivemos uma realidade financeira que muitas vezes a gente precisa, que a gente depende, por exemplo, está trazendo um dado aqui, estabilidade financeira. Então, ok. Que coisas hoje eu posso fazer para ter alguma renda? Né? Que coisas eu posso fazer para ter alguma renda? Talvez não dê para a gente acordar e ver a vida como antes eu via, né? Talvez agora eu tenha que ter uma nova perspectiva, que existe um céu cinza, mas também que existe um sol por trás desse céu cinza. Que é essas duas coisas, que existem as dificuldades, mas agora eu posso estabelecer metas para onde eu quero chegar. Como eu quero viver. Certo? Essa é a primeira pergunta geradora, então, de que tipo de vida eu quero para mim. Ok? Que tipo de vida? Então, olhar o desejo, como eu quero. Agora, a segunda pergunta geradora é a seguinte: que passos eu tenho que dar? Que ações eu tenho que tomar? O que me prende hoje? Quais são as emoções que me prendem nessa relação? Eu já estou fazendo a segunda pergunta, né? A terceira pergunta. Mas essa pergunta, que passos eu tenho que dar? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Quais são as dificuldades, quais são os passos que eu tenho que dar? Porque se a gente não tem isso claro para nós, a gente fica pensando assim, meu Deus, eu gostaria de ter isso, tudo bem. Mas o que eu posso fazer a respeito agora disso, né? Porque talvez a gente tenha limitações das coisas que nós possamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, é muito diferente da gente não poder fazer nada. A gente também pode olhar para a nossa rede, pessoas que a gente pode contar para isso, né? Dentro de um processo terapêutico, a gente vai por fortalecimento e confiança e essa estabelecer e conseguir ver as nossas capacidades como um todo, né? Para que a gente possa agir. Porque às vezes a gente se sente nessa. Às vezes parece que essa sensação de desesperança, não há nada que a gente possa fazer. A situação está muito difícil, é muito diferente de não ter nada que a gente possa fazer.
tá? É abrir caminhos de possibilidades. Olhar para as nossas capacidades e ver que há possibilidades de mudança para sair de uma dependência emocional. E entender que às vezes a dependência emocional é gerada. Tá? Então deixa eu fazer um resumo até aqui. Um resumo para quem chegou agora, um resumo rápido, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é dependência emocional. É a incapacidade de agir, ou de viver, ou de tomar decisões sem ter uma pessoa ao nosso lado. Isso vem gerado normalmente, a principal emoção é o medo. Medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de não conseguir lidar, de estar bem com a nossa própria vida, tá? Isso vem por causa de, muitas vezes não vem só da infância, vem de violências que são acometidas contra nós. Que violências são essas? Violências psicológicas como gaslighting, desvalidação, e elas são em pequenas doses todos os dias. Por exemplo, eu posso ficar falando para você aqui, você é uma pessoa que não tem valor, ninguém vai querer ficar perto de você, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa terrível, né? Fico falando isso. Aí, após esses tipos de violência, a gente cria uma desvalidação de nós mesmos. E a gente precisa recuperar a nossa autoestima e confiança. Autoestima e confiança são duas emoções que estão presentes dentro do processo terapêutico da tríade do limite, tá? Porque eles são exatamente o fortalecimento emocional que a gente precisa para sair de uma dependência emocional. Entendendo que dentro da relação a gente recebe muito pouco, que talvez você esteja com medo de perder algo que você nem tem. Por exemplo, tenho medo de que eu não possa contar com ninguém. Você pode contar com a pessoa que está hoje com você? Entende? Então, eu vou estar sozinha. Será que você já não está lidando de todas as coisas sozinha? Porque normalmente pessoas que estão em relação abusiva são as pessoas que estão sobrecarregadas no relacionamento. São as pessoas que tocam toda a vida, né? Então, esses abusos psicológicos e emocionais, às vezes até abusos financeiros, violências financeiras, patrimoniais, que vão acabando com a tua confiança, eles te prendem nessa relação. Ok? Gente, eu quero avisar para vocês que todo sábado às 10 horas temos live, tá? Todo sábado às 10 horas temos uma live falando sobre um tema relacionado a narcisistas, a relacionamentos abusivos. E o próximo tema, provavelmente, da nossa live vai ser sobre a identificação de pessoas narcisistas, né? Como que a gente identifica? Provavelmente vai ser o tema da nossa live, mas esse tema foi escolhido aí da dependência emocional. Se você quiser saber, ficar por dentro e sempre receber as novidades, vai lá no grupo silenciado do WhatsApp, vai ficar disponível um PDF aqui um PDF aqui dessa live. Esse PDF eu vou disponibilizar lá no grupo silenciado do WhatsApp, então entra lá no grupo para você receber. Então é importante a gente entender que a autoestima, né, e a confiança são as duas emoções, as duas capacidades básicas que a gente precisa desenvolver. E são essas que a gente desenvolve dentro de um processo terapêutico. O reconhecimento das nossas potencialidades, então a gente vai fazer uma lista das nossas capacidades. O autocuidado, como anda o teu autocuidado, se você se cuida. Como anda o teu autocuidado? Você está descansando bem? Você está se alimentando bem? Você está conseguindo fazer o que gosta? Você tem um tempo para si mesma? Eu não tenho isso, mas o que isso tem a ver com autoestima? Se você não se cuida, você sente que não é cuidado, nem por você mesmo. E isso afeta a tua autoestima, é como se tu não merecesse ser cuidada. Ok? Como anda teu autocuidado? Como você se critica? Você se critica demais ou você aceita quando erra? Isso tem a ver com a tua autoestima, entende? Tem a ver com dependência emocional. Você acredita que é capaz de sair da situação onde você está hoje e viver a vida que você quer? Ou não acredita? Talvez não dê para viver exatamente como a gente quer, né? Porque a vida não é perfeita, gente. Eu lembro uma vez um paciente que chega para mim e diz assim: eu achava que o mundo era antes algo terrível, mas agora eu vejo que ele é maravilhoso. E eu disse: e terrível, né? São as duas coisas. A gente vive com problemas, com dificuldades, mas também a gente pode viver com coisas boas. Então, como você está cuidando de você mesmo? Reconhecimento dos seus desejos.
Você consegue falar para a pessoa que você está hoje ao lado as coisas que você deseja? Você é escutada? Você é ouvida? Você acredita nas suas capacidades? Você reconhece elas? Isso é importante. Dúvidas, gente, sobre o que eu falei até aqui? Ficou claro tudo que eu disse até agora? Eu vou enviar um PDF lá no grupo do WhatsApp. Aproveitar aqui, já vou enviar. Deixa eu ver se eu já envio aqui. Esse material para quem está lá no grupo. Vamos ver aqui. Ficou claro, gente? Está claro para todo mundo? Se tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, sobre essa questão da dependência emocional, das coisas que levam? O resumo dessa palestra vai estar lá no grupo silenciado do WhatsApp, tá? Entra lá no grupo silenciado do WhatsApp. E se você quiser marcar uma sessão comigo, se quiser marcar uma conversa comigo, eu tô com poucos horários na minha agenda agora, tá? Aí o ano tá começando e a agenda já ficou lotada, assim, gente. Eu já tô realmente com poucos horários, tá? Infelizmente, eu já não tenho muita agenda. Acho que eu tô com 2 horários só. E esses 2 horários que eu tô disponível, tá? Se você quiser tentar marcar uma agenda comigo, manda para mim. A gente tenta que achar o horário. Se eu não tiver agenda, eu tenho 2 psicólogas que trabalham comigo, tá? Essas psicólogas, elas atendem também pelo Cuidadogia e você pode agendar um horário com elas também. Elas fazem toda a conversa com você, tudo naquele formato da primeira conversa, né? Você poder experimentar a primeira conversa, como nesse processo terapêutico, como você desenvolve a sua autoestima. E tudo isso, tá? É sempre pela psicologia, tá, gente? Pelo caminho da psicologia. Então, você vai fazer um processo terapêutico, a gente vai conversar com um psicólogo, ele vai te apresentar os formatos de como você pode desenvolver as suas capacidades, olhar para você mesma, desenvolver as suas capacidades de autoestima para sair de uma relação abusiva. Certo? Tá claro até aqui, gente? Dúvidas sobre tudo que eu falei, alguma coisa que eu falei? Perdão. Vocês têm dúvidas sobre alguma coisa que eu disse aqui para vocês? Que não ficou claro? Dúvidas, gente? Não? Então, deixa eu falar para vocês. Provavelmente agora, sábado que vem, tá? A gente vai fazer também novamente uma live, né? Sempre tem live aqui. Então, eu vou postar no grupo lá silenciado do WhatsApp o link, né? Do resumo desse vídeo. Não vai ser o vídeo completo, vai ser o resumo dessa live, tá? Um compacto aqui, um resuminho dessa live. E vou postar também lá no grupo. E vou postar lá no grupo o PDF sobre dependência emocional, tá? Para quem está no grupo silenciado do WhatsApp, ok? Certo? Eu estava pensando também em fazer usar esse vídeo aqui também para trazer mais conteúdo para vocês aqui no YouTube. Então, para quem está no Instagram, vai lá, me segue no @cuidadogiapsi, tá? Vou deixar aqui, vai estar o vídeo lá disponível depois, o compacto. Cuidadogia Psi no YouTube, tá bom? É o novo canal. Eu estou fazendo a live no antigo canal, porque para eu liberar a live lá no novo canal, você tem que fazer uma burocracia, assim, né? Não consegui fazer a live hoje pelo canal novo lá, mas eu estou fazendo por esse aqui, que esse canal aqui é o Cuidadogia 1, né? O Cuidadogia 1 ele tem 5.600 inscritos, e aí eu estou abrindo um novo, que é o Cuidadogia Psi, tá bom? Que ele vai ser um canal totalmente voltado para mais para lives, né? Eu quero fazer assim conteúdos e lives, então ele vai ser um canal que ele vai ter pelo menos uma vez por semana live, então ele vai ser um canal mais de live, por isso que eu tô fazendo um canal lá no YouTube, tá bom? Então tá, gente, fico por aqui. Se quiserem, podem me chamar em inbox, podem me chamar no WhatsApp também, e podem se inscrever no grupo silenciado lá do WhatsApp pra gente se encontrar e eu mandar como ter inteligência emocional e controle das nossas emoções.
Muito importante. Inteligência emocional é a gente saber agir com as nossas emoções. E o controle das nossas emoções vem pela nossa exposição a elas. Pensa o seguinte, para você tocar um instrumento, você precisa praticar muitas horas. Da mesma forma, dentro de uma terapia, a gente vai entrar em contato com as suas emoções. E no momento que você vai tomando contato com as suas emoções, você vai lidando melhor com elas. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha agorafobia, ele não conseguia sair na rua. À medida que a gente foi trabalhando, a sua ansiedade não foi diminuindo, ele foi lidando melhor com a ansiedade dele. Então ele conseguia sair na rua, fazer todas as coisas. Então ter inteligência emocional e controle das nossas emoções é agir assertivamente. E aí nós dentro de uma terapia vamos te capacitando para que tu possa ter, através de uma terapia de teoria do biofeedback, por exemplo, a gente vai ajeitando os processos de mentalização para que você consiga responder melhor às ataques verbais, por exemplo, que tu consiga te controlar melhor. Então, a inteligência emocional e o controle das emoções passa por fortalecimento da autoestima, fortalecimento da confiança e capacidade de resiliência, tá? Passa por essas 3 capacidades que a gente faz o desenvolvimento em terapia. Gente, entra lá no grupo silenciado do WhatsApp, vai estar um compacto lá que eu vou enviar um link depois, e eu vou enviar já o PDF dessa live de hoje para lá, tá bom? E siga lá o @cuidadogia.psi no YouTube, certo? Vejo vocês semana que vem, sábado, às 10 horas, ok? Um abraço, até lá.